pessoais, essa legislação que entrou em vigor aqui no Brasil recentemente, de que tem criação em 2018, mas que tem um histórico anterior bastante comprido e que a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Eu sou servidora, como a Débora disse, né, do Instituto Federal do Sudeste de Minas, onde o meu cargo é de auditoria interna. Eu sou formada em Direito pela UFJF, com muito orgulho. Sou especialista em processo civil, em direito civil, em governança e accountability. Eu sou mestre em direito de empresa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dentro desse contexto da transparência pública, eu tenho um histórico aí que já remonta a mais de 5 anos, trabalhando com serviço de informação cidadão, transparência pública. Hoje, eu estou na condição de autoridade de monitoramento da lei de acesso, sou membro e presidente da Comissão de Avaliação de Documentos Sigilosos, então a gente trabalha com classificação de informações, e também sou membro do Comitê Gestor de Proteção de Dados lá do Instituto Federal do Sudeste de Minas. Então, eu venho trazer um pouquinho dos meus estudos sobre essa temática e de como a gente vem trabalhando também isso no âmbito do Instituto, trocando um pouco dessa experiência com vocês aqui, como eu disse, sem nenhuma pretensão de esgotar a temática, porque seria impossível com uma legislação com tão pouco tempo, e quem sou eu, né, perto de tantos outros especialistas, mas com a firme intenção de dar aqui para vocês uma boa notícia sobre essa legislação. A gente vai conversar um pouquinho aqui, 4 tópicos bem basiquinhos, que é contextualizar essa temática, explicar como é a estrutura dessa legislação, tratar de alguns aspectos práticos iniciais e indicar umas fontes para vocês acompanharem e entenderem melhor da temática. Essa ideia sobre a proteção de dados pessoais, ela remonta, pessoal, lá das discussões sobre a própria privacidade, né? As discussões sobre a privacidade, na verdade, elas são bastante antigas, né? No contexto jurídico. Mais precisamente, em termos de legislação, não, ou de doutrina sobre a temática, lá por volta de 1890, a gente tem um primeiro artigo tratando propriamente sobre o direito da privacidade, e as discussões dali vão seguindo, né? O que significa privacidade? Lá, remotamente, a gente tratava a privacidade como o direito de ser deixado só, né? O direito de ficar em paz, o direito de não ser perturbado. Não que essa dimensão ainda não exista, né? Muito pelo contrário, ela existe. Tanto que você pode buscar, por exemplo, o direito de não ser incomodado frente a uma operadora, né? Que insiste em ligar para o seu número, te perturbar durante a sua vida cotidiana. Essa proibição, essa possibilidade de rechaçar esse tipo de incômodo advém dessa noção de privacidade, do direito de ser deixado em paz, do direito ao sossego, enfim. Então, a discussão começou lá quando a gente começou a entender da necessidade da proteção da privacidade como um direito da pessoa. Maria Luísa, seu microfone fechou. E, gente, aproveito para pedir para todo mundo que está com o microfone aberto, fechar, por gentileza, só deixar a Maria Luísa com o microfone aberto, senão dá um ruído aqui para a gente, viu? Muito obrigada. E também, caso haja perguntas, pode levantar a mão, que depois, no final, a gente abre para a fila. Débora, fechou em que momento ou naquele exato momento que você me falou? Naquele exato momento que eu te falei. Então, joia. Obrigada, Débora. Nada. Então, a privacidade foi reconhecida como um direito fundamental, né? A gente tem a previsão dela na Constituição, lá no artigo 5º. Pois bem, só que essa questão de você ser deixado só, ou de você não ter certas situações do seu cotidiano expostas, né? Como muitas das vezes a gente vê questões envolvendo artistas e tudo mais, ela foi ficando insuficiente diante da evolução tecnológica, né? A gente começou a ter uma evolução tecnológica tal que certas situações que normalmente estariam no âmbito da vida privada, elas começaram a ser coletadas e até muitas das vezes, né, pessoal, expostas por nós mesmos via redes sociais e as questões que a gente vai colocando lá, né, sobre a nossa vida pessoal, para os nosso círculo, né, de pessoas lá, amigas, ou que a gente segue, dentro do contexto dessas redes. Então, a evolução tecnológica, essa
coleta de informações, de dados, de situações da nossa vida privada foi tornando essa ideia da privacidade, sob o enfoque de simplesmente eu ser deixado só, não ser perturbado, insuficiente para proteger uma situação que estava ocorrendo, que é você começar a ter informações suas coletadas, tratadas, lato sensu, utilizadas, sem que você tivesse qualquer tipo de controle sobre isso. E aí a gente chega na evolução para a ideia da tal da autodeterminação informativa, que é a ideia de você ter o direito de conhecer o que se conhece sobre você e de controlar esse contexto de informações que dizem respeito a você mesmo, que outros estão fazendo uso ou estão coletando. A ideia de autodeterminação informativa justamente vem nesse sentido de dizer, olha, é um direito individual que a pessoa possa conhecer o que se conhece sobre ela, o que se coleta sobre ela, e determinar se ela quer ou não que isso seja coletado, em que momento, de que forma, para quem isso pode ser revelado ou não. Só que isso também, essa ideia de autodeterminação informativa, ela garantiu essa ideia do direito individual, mas ela não foi suficiente, porque a revolução tecnológica continua, e aí a gente chegou num contexto de captação tal de informações, de tratamento tal de informações, que o indivíduo sozinho, ele é incapaz de dar conta. E aí que a gente começa a ter essas leis gerais de proteção de dados que vêm justamente dar alguns deveres para a administração pública, para o Estado, de proteção do cidadão no que tange a esse contexto de coleta e utilização de dados das pessoas, né? Então, a gente tem uma forte situação de assimetria informacional para o cidadão, ou seja, eu não consigo saber tudo que se coleta de mim, tudo que se tem de informação de mim, eu vivo uma completa incerteza sobre essa temática e o risco da má utilização desse contexto de dados, né? Seja uma má utilização em face do próprio indivíduo, né? Como algum tipo de discriminação, ou uma má utilização global, como uma manipulação das pessoas para um sentido ou outro. Então, diante dessa situação tão gravosa, garantir apenas autodeterminação informativa para o indivíduo como direito individual e deixar por conta da pessoa não é suficiente. A gente chega num ponto que a gente começa a precisar de regulação para a matéria e de intervenção estatal para a proteção do indivíduo. E é nesse contexto que a gente chega nas leis gerais de proteção de dados pelo mundo. Aqui, para ilustrar, a gente enxerga, então, hoje na mídia, como a situação está global, não está atingindo Albers, está atingindo todos. Então, tentativas de golpes que disparam com vazamento de dados, né? Uma série de situações de vazamento, situações como utilização de reconhecimento facial e a utilização desse dado coletado para outras finalidades, situações relativas a direito de concorrência, então um determinado grupo domina determinados dados e evitam que concorrentes entrem no mercado com a utilização dessas informações, né? E a gente tem aqui, né, os players tradicionais, Facebook, Google, sempre aí envolvidos em situações globais de utilização de dados. Isso tudo demonstra que hoje não é uma situação que atinge um indivíduo, mas todos os indivíduos. Então, se faz necessário uma legislação mais ampla e que coloque aí o poder estatal no contexto da regulação para evitar usos abusivos. Quanto ao histórico das legislações, ainda dando esse contexto, né? Nós temos aqui países que há muito já vinham preocupados com essa ideia, né? A União Europeia, desde 1995, já tinha uma diretriz sobre a temática, que foi até antes do surgimento do GDPR, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados dele, é mais recente, mas desde 95 eles já tinham diretrizes sobre a temática. A Argentina tem Lei Geral de Proteção de Dados desde o ano de 2000, então a gente tem 21 anos que a Argentina tem uma legislação sobre o tema. O Uruguai tem desde 2008, e os Estados Unidos, embora não tenham uma legislação única sobre isso, vem se preocupando por meio de acordos internacionais e a própria submissão das empresas lá a acordos para comercialização internacional à temática. Então, no mundo, essa questão ela não é nova. Aqui é um mapa que a SERPRO fez
sobre o nível de adequação dos países à questão da proteção de dados ao redor do mundo. Então, no roxo mais escuro tem países fortemente adequados, que a gente tem a Europa ali, né? E na tonalidade mais clara, sem nenhuma especificação do tema. Então, a gente vê assim, grande parte a Europa já adequada, os Estados Unidos parcialmente adequado, países adequados como a Argentina, e uma parte boa do pessoal ali com autoridade nacional e leis sobre a temática, desenvolvendo esse assunto pelo mundo. E como é que é o contexto disso no Brasil, né? Como é que a gente chegou na Lei 13.709 de 2018? Como eu disse, o caminho ele é longo. O texto original é de 2010, mas na verdade antes mesmo de 2010, lá para 2006, 2008, a gente começou a discutir isso no Brasil. Segundo informações de quem vivenciou o contexto, né? E aí eu cito o professor Danilo Doneda, uma das maiores, se não a maior autoridade sobre a temática no Brasil. Esse assunto começou a surgir lá quando, no âmbito do Mercosul, começou a se discutir a implementação disso nos países ligados ao bloco. Então, vamos tratar de proteção de dados, né, de forma a fazer uma legislação uniforme no bloco. E aí, lá em 2006, o Ministério da Justiça, e na época o professor Danilo Doneda, ele estava na Senacom, né, na secretaria que cuida dos assuntos do consumidor, fizeram até uma consulta pública sobre a criação de uma lei de proteção de dados. Mas como aqui no Brasil, em geral, as coisas não são muito rápidas, né? Em 2010 a gente tinha um texto, começou a ter, então, uma cara de norma, um texto que começou a ser debatido por grupos de estudiosos no âmbito do Congresso, então, o próprio professor Danilo Doneda e outros juristas do país se reuniram nesse grupo para debater esse texto e foram tentando aprovar isso no âmbito brasileiro. No entanto, né, a primeira tentativa de aprovação que acabou não dando muito certo foi em 2016. E veja que mesmo a primeira tentativa de aprovação foi posterior, por exemplo, à LAI, a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011 e foi implementada em 2012. Então, assim, foi um processo bem dificultoso em termos de criação da legislação. E aí, em 2018, e aí você já tem uma coalizão dentro do país, a iniciativa privada, pressionando para que surgisse uma legislação sobre o tema, órgãos da sociedade pressionando para a existência de uma legislação sobre o tema, a pressão internacional, né, em virtude da Europa já está aí criando o GDPR fortemente preparada para a proteção dos dados pessoais, e uma série de discussões sobre usos e abusos de dados, né, de uma forma global, consegue-se, então, aprovar em 14 de agosto de 2018 a publicação da 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A vigência, não sei se vocês acompanharam, foi uma confusão, né, porque quando que ela deveria entrar em vigor, veio a pandemia e as dificuldades aí da iniciativa privada na adequação à legislação, então, alegando que o processo seria muito custoso, estava muito difícil conseguir se adequar ao contexto da legislação, ela acabou entrando em vigor, porém, as penalidades ainda ficaram suspensas, né? As penalidades elas vão entrar em vigor agora, em agosto desse ano. Então, conseguiu, né, colocar a lei em vigor, as penalidades suspensas, e somente no ano de 2020, com o decreto 10.474, é que surge a Autoridade Nacional de Dados, a chamada ANPD. A Autoridade Nacional de Dados foi uma outra polêmica desse contexto, porque a ideia é que ela fosse uma autarquia, uma autoridade independente, com orçamento próprio, com gerenciamento singular das autarquias, para poder ter uma independência na condução desse processo. Por questões orçamentárias, decidiu-se não fazer nesse formato, e a ANPD, na verdade, é um órgão, né, dentro do contexto da Presidência da República, ela não tem esse caráter de autarquia, e ela está aí tentando se estruturar sob o ponto de vista de servidores, de comissões e documentação aí ao longo de 2021,
para que ela possa, de 2020 a 2021, para que ela possa realmente exercer o seu papel. Então, hoje nós temos uma legislação que a partir de agosto está plenamente em vigor, então todas as suas partes, incluindo as penalidades aplicáveis. A NPD está plenamente constituída, já tem um plano de ação, já tem algumas documentações internas estabelecidas, já tem uma comissão de consulta, uma comissão que vai nortear os seus trabalhos, constituída também por vários jurídicos e pessoas da sociedade civil capazes de orientar esses trabalhos, já tem um corpo diretivo, então a gente está nesse aspecto agora de começar a NPD fazer todo o seu trabalho de orientação, de regulação dos pontos em que a legislação permite. Esse então é o histórico do contexto da LGPD aqui, para que vocês entendam como chegamos até aqui. Pois bem, e agora a gente fala então do contexto da estrutura dessa legislação. O que tem nessa LGPD que é interessante da gente conhecer? O que foi pensado na criação dessa norma, né? Primeira coisa é entender, né, que essa lei dispõe sobre toda forma de tratamento de dados pessoais, sensíveis ou não, que estejam ou não em meios digitais e que se refiram a pessoas naturais, porque o dado pessoal se refere à pessoa natural. Mas a legislação, ela se aplica tanto a pessoas jurídicas quanto a físicas, de direito público ou privado, no caso das pessoas jurídicas. E ela tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural, da pessoa humana. A lei, no seu artigo 5º, traz uma série de definições que é importante conhecer, e dentre elas, né, o dado pessoal sensível. Então, dado pessoal como sendo aquele, né, que se refere à pessoa natural identificada ou identificável, e o dado pessoal sensível, né, aquele que evidencia alguma característica da pessoa natural que pode levar a algum tipo de discriminação ou exclusão. Então, a gente tem de forma exemplificativa, no inciso 2º do artigo 5º, esses detalhes como origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosóficos, orientação referente à saúde, à vida sexual, dado genético, biométrico, e apenas exemplificativo, porque a gente pode ter outras situações que se configuram em situações de dado pessoal sensível, o seu dado relativo à pessoa natural que possa gerar esse contexto de discriminação ou exclusão. E a lei também define o que é o tratamento. E como vocês podem ver aqui, tratamento é tudo. Então, toda a operação com dados pessoais, então, coleta, produção, armazenamento, eliminação, comunicação, transferência, difusão, todo tipo de operação com dados pessoais está aí englobada pelo tratamento. Eu ainda não consegui identificar uma situação que não esteja, né? O artigo é bastante abrangente. A lei pode ainda ser dividida, pelo menos no meu entendimento, nesses tópicos aqui. Então, você tem uma parte de conceitos e principiologia, que engloba ali o artigo 5º, que ela traz conceitos necessários ao entendimento do restante da lei, os seus princípios, que para nós é muito importante, porque orienta o entendimento da legislação, condições e requisitos do tratamento, direitos do titular, né, daquele que tem seu dado coletado e tratado, tratamento dos dados pelo poder público, os agentes de tratamento, o compliance de dados e a fiscalização e a NPD. E a gente vai passar por esses tópicos para entendimento. Então, dentro do conceito e da principiologia, né, o artigo 2º traz justamente para a gente o fundamento, que é a proteção da pessoa e o desenvolvimento. Essa legislação é interessante porque fez questão de colocar como fundamento não só a proteção do cidadão, mas também o desenvolvimento econômico, né? E aí entra também a justificativa por que a iniciativa privada também tinha interesse na edição da LGPD. Porque sem uma legislação que indicasse propriamente o que pode e o que não pode ser feito, em que condições, você está sujeito a interpretações da legislação como um todo, né? De onde pudesse encontrar um amparo jurídico para a questão. E aí isso leva a julgamentos variados. Então, uma legislação que trouxesse esse contexto mais delineado
fica mais fácil para aqueles que desenvolvem negócios com base em tratamento de dados se orientarem quanto ao compliance, né? Como estar em conformidade com a legislação. Então, essa legislação também tem, em vez de promover o desenvolvimento econômico nesse sentido, e ela faz questão de colocar que um dos seus pilares também é esse. O artigo 4º, que traz para a gente as hipóteses de inaplicabilidade, que são, então, os tratamentos de dados para uso pessoal, como, por exemplo, ter um conjunto de dados no meu celular relativos aos meus contatos. É um tratamento? Uma forma de tratamento, mas é para uso exclusivo, pessoal. Tem também todo um contexto de segurança pública, né? Tem até um novo projeto de lei que está sendo discutido, que vai ser uma LGPD da segurança pública. Também não se aplica ali para hipóteses jornalísticas e artísticas, e também para pesquisa científica. No entanto, vai se aplicar alguns artigos quanto às hipóteses de tratamento que a gente vê mais adiante. E no artigo 6º, os princípios, que, como eu disse para vocês, são importantes do ponto de vista jurídico, porque orienta a interpretação dos casos concretos. Então, você tem um total de 10 princípios ali, e a gente destaca a finalidade, ou seja, a exigência que os tratamentos sejam feitos com uma finalidade específica, clara, né? Sejam feitos os tratamentos de forma adequada, dentro daquilo que é necessário, né? Sem extrapolar realmente aquilo que é declarado como finalidade e necessidade. A ideia do livre acesso, ou seja, do cidadão ter acesso àquilo que foi coletado sobre ele, manutenção de qualidade, hipóteses de transparência, que eu diria também que é uma das grandes intenções dessa lei, é dar transparência ao usuário sobre aquilo que é feito com os dados dele. Deixá-lo ciente do que efetivamente está sendo coletado, de que forma está sendo tratado. Questões de segurança, prevenção, não discriminação e a responsabilização e prestação de contas daqueles que fazem tratamento de dados. E aí, no artigo 7º, a gente já entra nas condições e requisitos do tratamento. O que é relevante de perceber dessa legislação são essas chamadas bases legais de tratamento. Ou seja, o legislador colocou hipóteses para quem faz tratamento de dados, em que ele pode justificar o tratamento que é realizado, independente de qual seja. Então, tem hipóteses que são taxativas, ou seja, todos que fazem tratamento de dados vão procurar a justificativa numa dessas bases legais. E aí a gente tem aqui 10 bases. Então, o consentimento, que é aquilo, né, aquela situação na qual o usuário ele autoriza aquele determinado tratamento, seja a coleta, o tratamento posterior, o descarte, ou seja, você informa o usuário, ele consente. Cumprimento de obrigação legal, que é a base de tratamento cabal da administração pública, né? A gente tem uma série de obrigações de tratamento oriundo da legislação que nós seguimos, então. Execução de políticas públicas, que também é outra base cabal da administração pública. A gente executa uma série de políticas públicas que subsidiam todo esse contexto de tratamento. Estudos por órgãos de pesquisa, execução de contratos, então diligências pré-contratuais podem justificar a coleta de dados, exercício regular de direito, como, por exemplo, a necessidade para fins de defesa em processos administrativos, ou em processos judiciais, hipóteses de proteção da vida, de tutela da saúde, legítimo interesse do controlador, que é uma figura que a gente vai conhecer daqui a pouco. Então, algumas hipóteses que seriam esperáveis para a melhoria do negócio, embora não tenha sido o fundamento do consentimento, era uma situação previsível para o usuário, e proteção ao crédito, e aí se justifica o tratamento de dados por órgãos como Serasa, entre outros. Então, essas bases, elas são os fundamentos do tratamento, elas têm que ser informadas aos usuários, e todo mundo que trata tem que procurar a sua justificativa para suas operações dentro desse contexto de bases legais. E aí é importante a gente destacar que esse consentimento, que é uma das bases mais utilizadas, né, que é essa autorização por parte do usuário, é um consentimento que tem que ser bastante específico. Não é aqueles textos imensos que ninguém entende nada, né? Que é incompreensível para o cidadão, que não traz para ele as consequências daquela aceitação. Não, o consentimento ele tem que ser um consentimento adequado.
adequado ao entendimento do usuário que consente. Então, eu trouxe aqui até esse trecho para dizer que o consentimento ele tem que ser uma manifestação livre, informada e inequívoca, né? A pessoa tem que ser devidamente informada, isso implica uma linguagem adequada, que ela entenda o que ela está consentindo, as consequências do consentimento, a extensão desse consentimento. A gente tem que ter certeza de que ela tem essa compreensão, ou o máximo de certeza possível, tomar uma série de ações que auxiliem a caracterizar essa situação desse consentimento informado, ter certeza de que ela realmente consentiu, não estava numa situação de vulnerabilidade ou de algum tipo de pressão para o consentimento. Então, não existe consentimento implícito, né? Não, mas se ele não falou nada, não, o consentimento é uma situação explícita. E todos que utilizam consentimento, então, têm que garantir esse contexto, digamos, qualificado do consentimento. Tomar uma série de providências para que aquele usuário que está consentindo no tratamento dos seus dados, desde a coleta até lá a extinção, tenha feito ciente de forma inequívoca do que ele estava ou não autorizando e em que base. Além do artigo 7º, ainda tratam de bases para o consentimento, de bases legais para o tratamento, o artigo 11 e o artigo 14, né? O artigo 11 fala de dados pessoais sensíveis, guarda muita similitude com o 7º, só que aqui com foco nos dados pessoais sensíveis, e o 14 fala do caso de tratamento de dados da criança e adolescente, e daria uma aula à parte sobre a complexidade de tudo que fala lá, mas fala sobre o cuidado, né, com a criança e com o adolescente e a necessidade de pedir esse consentimento aí aos responsáveis legais e restringe bastante as hipóteses de tratamento. Sobre os direitos do titular, isso é muito relevante. Como eu tinha dito, a legislação ela busca dar transparência ao cidadão, aquele que consente, ou aquele que tem seus dados coletados, seja em qualquer das bases legais, o que está sendo realmente coletado, o que vai se fazer com isso. Então, a legislação exige que aquele que trata dados garanta uma série de direitos para o cidadão, principalmente direitos relativos a essa transparência quanto ao uso. Então, em todas as situações que ocorrem esse tratamento, tem que se garantir ao cidadão esse conjunto de direitos. É a confirmação. Então, existe um tratamento dos meus dados por parte dessa empresa, ela trata os meus dados, ela coletou, ela tem acesso aos meus dados, então você tem esse direito de confirmação. Se ela tiver, eu tenho direito a acesso, né? Tem que saber que dados que ela tem sobre mim. Quais são os dados que ela coletou, que por acaso foram transferidos para ela? Tem direito de conhecer que dados são esses, né? Lembra que até por oportuno, assim que saiu a legislação, teve uma propaganda do Santander, não sei se vocês vão se lembrar, falando que ele foi o primeiro banco que criou lá um espaço dentro do contexto do atendimento ao cidadão, em que ele poderia saber que informações que o banco detinha sobre ele, diz respeito a essa possibilidade de acesso. A questão da correção. Então, se eu confirmo, vejo que algum desses dados está incorreto, desatualizado, eu tenho o direito de solicitar que eles sejam corrigidos. Por que disso? Porque, às vezes, dependendo do tipo de dado e da incorreção, pode me trazer algum prejuízo, como, por exemplo, na concessão de crédito. Às vezes está dizendo lá que eu tenho alguma dívida e eu já paguei essa dívida. E às vezes aquilo está restringindo o meu acesso a crédito. Então, eu tenho direito também à correção. Eliminação, então, de dados desnecessários ou excessivos, ou no caso até de uma falta de embasamento legal para aquela coleta ou aquele tratamento em geral, tem direito à eliminação. Direito à portabilidade, que esse também é uma discussão à parte, que embora existam algumas dificuldades operacionais, por exemplo. Se eu quiser portabilizar os meus dados do Facebook, não sei se tem jeito tecnológico de fazer alguma utilização sobre isso, né? Como que eu vou garantir essa portabilidade? Existem algumas dificuldades tecnológicas, mas já existe o direito, então, de eu ter os meus dados portados. Eliminação de dados. Então,
Se não houver uma hipótese de tratamento que não seja o consentimento, eu posso retirar o consentimento e exigir a eliminação dos dados. Informações sobre compartilhamento, então, eventualmente, se existe uma hipótese legal de compartilhamento, ou se é um conjunto de empresas, né, que formam um conglomerado, elas fazem compartilhamento de dados, eu devo saber para quem que eles estão compartilhando, quem que vai ter acesso. Informações sobre o não consentimento, isso é muito importante. Se eu não consentir sobre isso, o que acontece? Eu não tenho acesso ao serviço? Eu não tenho acesso ao quê? O que vai acontecer se caso eu me negar a consentir? Isso também tem que ficar claro para o usuário. A revogação do consentimento, reclamação, então eu tenho que ter um canal para que o cidadão possa reclamar sobre a utilização dos dados e um canal para contato em geral para poder efetivar todos esses direitos. E aí a gente vai conhecer daqui a pouco a figura do encarregado de dados. E também a oposição, que é o direito de discordar sobre o tratamento. Às vezes está sendo feito um tratamento que eu considero irregular, ou que eu acho que eu não consenti, e eu posso me opor a todo esse contexto de tratamento. Então, essa série de direitos tem que ser garantidos, ou seja, tem que existir um canal próprio, toda uma estrutura para atender o usuário no sentido de proporcionar esse contexto de direitos, e isso vale já está valendo há algum tempo, para todos nós que temos nossos dados aí tratados das mais variadas formas, pelos mais variados entes, já vale. Você pode procurar os canais para ter conhecimento sobre isso. Inclusive, né, isso se aplica até, só reforçando, as relações de consumo. Está até tramitando um projeto na Câmara para inserir detalhes disso também no CDC. Embora não tenha nada específico, é totalmente válido para as relações de consumo e aplicável, inclusive também para a administração pública. Sobre o tratamento de dados pelo poder público, então a legislação especificou um título só sobre isso, e aí nós, como servidores, precisamos conhecer, então, que o tratamento de dados pelo poder público tem que atender a finalidade pública, tem que ser feito na persecução de interesse público e executado mediante competência legal, né? Atribuição legalmente estabelecida. Aqui, mais do que nunca, o princípio da legalidade, do interesse público saltando sobre nós. Então, a gente tem que ter fundamento legal para esse consentimento, embora eu não me filie a corrente que diz que a única só mediante legalidade, ou só nas bases da legalidade da execução de política pública, a administração pública possa tratar dados. Acho que pode existir hipóteses que a administração pública usa do consentimento, mas a grande parte do tratamento de dados feito pelo poder público certamente é com base em competências legais, com base no texto legal para execução de política pública e competências legais como sendo as bases mais comuns. E não basta só isso, né? Tem que ser feito com finalidade pública e na persecução de interesse público. E aí a legislação impõe, assim como impõe para a iniciativa privada, né, o dever de informar. Então, informações claras e atualizadas sobre essas previsões legais que estão embasando esses tratamentos, a finalidade dos procedimentos e das práticas empregadas, e ainda exige a indicação da figura do encarregado, que é esse sujeito que faz esse contato entre o usuário, a administração pública e a ANPD e os órgãos que farão a fiscalização desse contexto. O encarregado, então, é uma figura que existe na administração pública e na iniciativa privada. Pode ser, né, existe aí o entendimento de que para empresas de menor porte seja dispensada essa figura como uma pessoa específica identificada, né? Talvez eles possibilitem um serviço terceirizado, né? Existe uma discussão que vai sair uma regra própria sobre isso da ANPD. Mas da administração pública, então, nós não temos dúvida, temos que ter essa figura que vai fazer essa discussão. Então, nós, enquanto servidores públicos, temos que ter ciência qual é a base legal que está justificando todo aquele contexto de tratamento, desde a coleta até os outros tratamentos que a gente faz, até a extinção desses dados, né, a eliminação. Essas informações têm que ser dadas de forma clara para a população. Então, a gente vai ter que colocar nos nossos sítios eletrônicos o fundamento de tudo isso e explicar que práticas que estão sendo efetuadas com os dados coletados.
gente chega, então, nos agentes de tratamento, essas figuras que a legislação trouxe para a gente. O titular a gente já conhece, todo mundo, seja pessoa natural que tenha o seu dado de alguma forma tratado, então o titular de dados somos todos nós. Nós temos ainda o DPO, que é o chamado encarregado, DPO é o nome dele em inglês, ou encarregado, que é essa figura de contato e orientação. Então, é uma figura que orienta dentro do contexto da administração pública e privada sobre os tratamentos realizados, sobre como melhor cumprir a legislação, e também tem essa relação com o cidadão titular e o órgão, e com o órgão e a ANPD e outros órgãos de fiscalização. Então, ele tem o encarregado de PO tem uma função bem importante dentro desse contexto, por ser uma figura de orientação sobre tudo isso e de contato. Dentro da administração pública, pessoal, por enquanto, né, tem se entendido que o meio de contato que pode ser utilizado também para falar com a administração pública sobre LGPD seria o Fala BR, né, que hoje a gente utiliza para a ouvidoria, né, dentro da administração pública federal. O Fala BR é o sistema de coleta de manifestações lato sensu consideradas junto à ouvidoria, mas também é um canal que você pode falar de tratamento de dados. A gente tem duas figuras novas, que são o operador e o controlador. O controlador é aquele que decide sobre o contexto de tratamento de dados. Então, o controlador da UFJF é o FJF, né? É a própria organização, ela é a controladora desses dados. Ela tem, né, um corpo diretivo superior que orienta quanto a execução das políticas públicas e a forma. Então, tem o controle, tem poder de decisão sobre a temática. O operador é alguém que está a mando do controlador para executar operações de tratamento. Então, existem algumas situações em que você não executa diretamente, né, as atividades de tratamento, você contrata, né, você terceiriza um contexto de tratamento, e aí surge ali um operador que vai fazer um contexto de tratamento orientado pelo controlador. Então, são duas figuras diferentes que são importantes serem conhecidas porque elas têm responsabilidades, principalmente o controlador, sobre o qual recai todo o dever de transparência, de compliance, de boas práticas, de governança sobre essa situação, de implementar essa legislação como um todo, e é sobre ele que caem as mais gravosas responsabilidades. E o operador também, eventualmente, vai ser responsabilizado quando ele desvia, né, do contexto das ordens do controlador e não toma as devidas precauções nesse contexto de tratamento. Então, essas são as figuras que aparecem no contexto da legislação. Além da traz uma parte importante que é chamada compliance de dados. O que é isso? Como é uma lei que tem como foco melhorar esse contexto de tratamento, da maior segurança jurídica para quem trata e maior controle sobre as hipóteses de tratamento para o titular, ela tem toda uma parte que incentiva o contexto de boas práticas, de governança, de cuidado com o tratamento de dados e de incentivar a própria organização dos entes, né, por segmento, por exemplo, o pessoal da saúde se unir, criar boas práticas, criar situações de adequação à legislação. Então, é isso que a gente está chamando aqui de compliance de dados. Aí lá no artigo 46, a gente tem uma primeira disposição sobre isso que eu gostaria de destacar, sobre a necessidade dos agentes de tratamento adotarem medidas de segurança. O que acontece? Não obstante ele possa fazer um uso mal intencionado ou irregular no contexto de tratamento de dados, ele também pode sofrer com a ação de outrem, né? A gente está vendo aí hipóteses de vazamento, de ransomware, né, de ataques, de sequestro de bancos de dados, em um contexto que não foi, o controlador ou o operador não fez diretamente aquele estudo, mas talvez não tenha tomado as providências de segurança
as providências técnicas necessárias para prevenir essa situação de ilicitude e ele pode acabar punido. Então, a legislação deixa claro que o controlador, o operador, essas figuras que tem que garantir esse compliance de dados, tomem os cuidados necessários em termos de segurança da informação, técnicas, sistemas e pessoas capazes de evitar a existência desses ilícitos, desses acessos não autorizados por terceiros sob pena de responsabilização. Então, a temática da segurança da informação é uma temática que anda lado a lado com a questão da proteção de dados, se faz muito importante. Infelizmente, o que a gente tem visto hoje em termos de pesquisa sobre a questão da segurança da informação e o número de casos de vazamento tem sido uma coisa assim muito grande. Não sai tanto na mídia comum, né? A gente consegue ver mais notícias na mídia especializada, mas você tem quase que semanalmente um grande caso de ataque, diversos casos de vazamento, como eu conheci daquele caso do vazamento do fim do mundo, né? Que tem mais dados vazados do que pessoas do Brasil, né? Aí eles falam, foram vazados dados até de pessoas falecidas. A gente teve aí, pelo menos, 3 grandes sequestros de bancos de dados de tribunais, do TJ do Rio Grande do Sul, do TJ de São Paulo, que sofreram aí com sequestro de dados. E a iniciativa privada, então, sim, sofrendo bastante. E, segundo algumas pesquisas que eu li, você teve uma forte virtualização dos negócios, mas uma não proporcional preocupação com a segurança da informação. E isso implica em vulnerabilizar, né, o seu negócio e o contexto todo do seu tratamento de dados para terceiros mal intencionados. Teve um dado que saiu essa semana, assim, bastante triste, que das pesquisas feitas, em 85% dos casos de ataque de ransomware, que houve, então, sequestro de bancos de dados, invasões, as empresas da iniciativa privada pagaram o valor do resgate, né? Tiveram que ceder às pressões do criminoso, do cybercriminoso, por não ter condições técnicas de resgatar, e aquilo estava gerando um prejuízo muito grande. Então, a questão da segurança é essencial dentro do contexto dessa legislação e pode, sim, levar a punições se o controlador, principalmente, não tomou as providências cabíveis. E aí, do artigo 50, fala da questão da governança, né? Dos controladores e operadores, de forma individual ou em conjunto, né, dentro do seu segmento, criar boas práticas, estabelecer um conjunto de orientações para aquele segmento, para o melhor tratamento de dados, para o melhor atendimento da LGPD. Ou seja, a legislação estimula uma proatividade de todo mundo que está envolvido de se organizar para melhor garantir o atendimento da legislação e do titular de dados e também questões de segurança. Isso é muito interessante, né, sobre o contexto legislativo, uma legislação inovadora nesse sentido de estimular que eles mesmos se organizem. E aí a gente já caminhando para o final aqui para o ponto de fiscalização e a NPD. Como eu disse para vocês, a partir de agosto, as punições elas vão passar a valer. Então, o artigo 52 vai estar aí valendo para fins de aplicação. E aí ele tem advertências, né, que são punições mais leves, né, indicando prazo para correção, até multas, bloqueios de dados, eliminação de dados e até suspensão, proibição de tratamento de dados. Então, numa hipótese mais gravosa, determinado ente punido pode não conseguir mais operar simplesmente por se proibir o tratamento de dados por parte daquela entidade, né? No entanto, sobre isso também eu chamo a atenção que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já deixou claro que o intuito inicial dela é muito o intuito de orientação. Eu trago aqui próprias perguntas e respostas da ANPD, quando perguntada, né, qual abordagem terá a ANPD quanto às eventuais infrações cometidas, eles deixam claro que a ideia é uma abordagem responsiva de maneira gradual. O que isso significa? Uma abordagem mediada em que eles verificam, orientam e vão subindo.
Então, orientou, indicou, não foi resolvido, aí adverte, aí não foi resolvido, aí começa as multas, e assim sucessivamente. Ou seja, a NPD não pretende criar o que eles mesmos falam de uma indústria de multas, nada disso. Que eles pretendem realmente criar uma cultura de proteção dos dados pessoais e incentivando um alinhamento à legislação de todos os órgãos que fazem tratamento, sejam públicos ou privados. E se aplica também às entidades da administração pública. E aí lá eles perguntam como serão penalizados os órgãos públicos. Aí eles deixam claro que vão ser aplicadas as sanções, né? Salvo as pecuniárias, porque seria no mínimo estranho a administração pública, que é mantida com dinheiro público, aplicar uma multa nela mesma, que vai fazer com que saia dinheiro do cofre público para o cofre público. Isso não faz sentido nenhum. Então, os pecuniários não fariam sentido. No entanto, eles deixam claro a possibilidade de punição do próprio agente público com base na 8.112, né, no Estatuto do Servidor Público, e também até enquadrando em hipótese de improbidade administrativa. Então, não obstante o próprio órgão possa ser punido, e aí com necessidade de limitação do seu tratamento de dados, com advertência, também o próprio servidor pode ser punido no caso de inadequação com a legislação, mas também com a administração pública nessa mesma ideia responsiva progressiva. Então, sempre ali com orientação, com impulsionamento na adequação voluntária, para que não seja necessária a aplicação de medidas mais gravosas. E aí eu chamo a atenção que, não obstante existam as punições, né, da NPD, a gente tem um outro prejuízo que eu particularmente considero muito sério, né, que é o prejuízo para a própria imagem, seja de órgão público ou privado, né? Por exemplo, o Facebook foi investigado de dados de anunciantes na Europa. Olha que coisa vexatória para o órgão, né? Para a entidade. Aqui um responsável da Abranet falando, né? Uma startup vira pó se tiver um vazamento de dados, porque ela perde completamente a credibilidade diante do mercado. Então, não obstante existam as punições previstas na LGPD, a gente tem toda uma quebra de confiança com o usuário a partir do momento que a gente não respeita esse direito fundamental implícito que está esculpido nessa legislação. Então, isso também é um valor, isso também tem um impacto muito grande, e na iniciativa privada é pior, né? Esse abalo de imagem leva à perda financeira, mas também na iniciativa pública, que aumenta a desconfiança do cidadão e o descrédito do órgão. Então, não obstante existam as punições a partir de agosto, existe também todo um descrédito e até a perda financeira a partir de um contexto de violação da LGPD, um desrespeito a esse direito fundamental. E aí, falando de aspectos práticos, né, que é o que todo mundo, no fim, quer ouvir aqui quando a gente está falando de LGPD. Claro que tem vários caminhos a serem percorridos, né? E eu gostei muito dessa figurinha que ela aponta assim 4 segmentos para observação, né? Primeiro, um jurídico. Então, não é dispensável, ao contrário, é necessário que se pense os contornos normativos para a colocação dessa lei. Então, a criação de políticas, de programas, de documentos que indiquem o compromisso, o alinhamento com essa legislação e que tragam orientação para dentro do órgão, seja ele público ou privado, sobre o caminho que se quer adotar. Então, pode-se criar um comitê, né? Pode-se atribuir outras funções ao encarregado, pode-se definir procedimentos para casos de vazamento ou de violação em geral. Então, o contexto jurídico, ele indica essa adesão à norma. Então, ele é importante. A criação de políticas, de programas relativos à privacidade e à proteção de dados. Também tem a questão dos processos, né? O levantamento do fluxo de dados, identificação das formas de coleta, dos fundamentos, se você transfere, né? Se não, entender a vida do dado, né? Como é que ele entra e quando ele sai de uma determinada organização. Conhecer todos esses processos é que vai permitir o melhor cuidado desses dados e entender se a gente está coletando demais, coletando de menos, quais os fundamentos. É preciso, então, mapear esse contexto do fluxo de dados para compreender
e efetivar aquilo que a legislação dispõe. Questões técnicas também, né? E aí você analisa quais dados são pessoais, mas principalmente armazenamentos e soluções de segurança. Será que eu estou cuidando bem dos dados coletados, dos dados tratados? Eu estou dando todo o contexto de segurança da informação adequado? Sim ou não? Como que eu estou fazendo isso? Eu preciso de meios tecnológicos mais avançados? Eu preciso de mais gente na TI? Ou eu preciso de um analista de dados? Então, questões técnicas também têm que ser avaliadas. E, por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, uma cultura e capacitação. Principalmente no serviço público, né? Considerando a enormidade de procedimentos que nós temos e de execução que nós temos das mais variadas formas, nós precisamos do engajamento dos servidores públicos. Nós precisamos que cada servidor entenda que esse contexto legislativo também lhe pertence, que você vai estar auxiliando a organização na implementação dessa norma. Então, é preciso criar uma cultura de proteção de dados e segurança da informação para que a gente possa, daqui em diante, fazer tratamentos alinhados ao que a norma preconiza e ao que o titular espera. Então, é essencial implementar cultura sobre isso e uma série de realização constante de capacitações, no sentido de trazer orientação e conhecimento para todos os, digamos, os stakeholders da organização. No caso, todos os nossos envolvidos, né, servidores, terceirizados, todos aqueles que executam a máquina pública. Então, seriam esses 4 grandes aspectos que têm que ser observados. Então, o jurídico não é dispensável, o mapeamento do processo de dados é essencial, entender suas questões técnicas, principalmente segurança da informação, é primordial, e investir muito em cultura e capacitação dos envolvidos, para que a gente possa realmente atingir um compliance, um alinhamento com essa legislação. Por fim, eu deixo aqui para vocês algumas indicações de algumas coisas que podem ser interessantes de conhecer no próprio site da NPD, e aí acompanhar as consultas públicas. A mais recente foi sobre a questão das punições, como vai ser o procedimento da NPD de abordagem, né, no caso de identificação de irregularidade, denúncia. O site da SERPRO tem, inclusive, capacitações sobre a área, tá? A SERPRO está muito engajada aí na adequação à LGPD, e alguns vídeos que você encontra, né? Política de Segurança da Informação em LGPD, foi uma palestra realizada no âmbito da UNAMEC, da União Nacional dos Auditores do MEC, né? Que trouxe especialistas para falar dessas temáticas. A nossa live lá do Instituto Federal sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Serviço Público, que a gente contou com a doutora Daniela Cravo, que é uma doutora na área, né, que escreveu sobre portabilidade, e falou gentilmente para a gente sobre essa temática lá no Instituto. Esse evento, a dimensão do direito à privacidade e aos dados pessoais na sociedade, que contou com a presença do professor Danilo Doneda, da Miriam Willer, que é uma das diretoras da NPD, da professora Laura Scherta, também uma grande doutrinadora da área, e responsabilidade civil na LGPD, que a professora Kate Mulhoa trouxe aí sobre esses detalhamentos da possibilidade de responsabilização por descumprimento da legislação. Então, tem muita coisa na internet. Isso aqui são algumas coisas que eu vi, gostei, achei interessante, e trouxe aqui para vocês como indicação para aumentar o seu conhecimento sobre a temática. E eu consegui finalizar aí mais ou menos 1 hora a minha fala para poder conversar com vocês aí. Eu agradeço até aqui a atenção, estou à disposição para as colocações de vocês agora. Maria Luísa, muitíssimo obrigada, muito bom, suas palestras sempre muito claras, né, e com um resumo muito bom do espectro como um todo. Queria, então, aqui convidar, quem quiser fazer perguntas, pode tanto colocar aí no chat, que a gente vai fazendo para Maria Luísa, quanto também pode, caso queira, se inscrever aí, levantando a mão. Queria, acho que tinha uma pessoa que estava com a mão levantada, não sei se ela já... Tem a Aparecida, está com a mão levantada aqui para mim. Obrigada, Clarinha. Aparecida, vai fazer sua pergunta.
sempre pode escrever também. Eu estou vendo no chat, se preferir escrever, fica à vontade. Isso. Eu também... O se inscreveu agora, se a Aparecida não estiver interessada mais. Tá, eu também me inscrevi aqui, que eu tenho uma pergunta para fazer, mas vou deixar seguir a ordem aqui. André Suriani. Desculpa. Oi, sou eu. Boa tarde. Boa tarde, André. Meu nome... Maria, eu trabalho com gestão de dados aqui na UFJF, num laboratório de pesquisa. E a gente trabalha com dados sigilosos também, através de parcerias com o Ministério da Economia e outros ministérios. E a gente instalou alguns protocolos de segurança para professores que queiram fazer pesquisa acessar esses dados. Entre eles, a aprovação no Comitê de Ética da Universidade. Você teria aí alguma informação sobre que protocolos adicionais a gente poderia colocar? Ter uma orientação sobre como... eu sei que os dados para pesquisa, dados sigilosos para pesquisa são autorizados, mas a gente quer que, além na verdade, só são 3 professores que coordenam o acesso a esses dados, e mais o acesso ao Comitê de Ética, a aprovação do Comitê de Ética. Mas existiria algum outro protocolo que talvez a gente deva seguir para respeitar a liberação desses dados para pesquisa? Joia, obrigada, André, pela sua pergunta. Essa questão dos dados para pesquisa sempre causa uma certa polêmica, né? Até por uma tendência, que eu diria, internacional de compartilhamento de banco de dados de pesquisa para fins de aprimoramento, né? Quando você pega em sede de Europa, já tem alguns regramentos sobre esse tipo de compartilhamento que a gente ainda não tem aqui. A coisa mais ampla que se sabe é no sentido de, sempre que possível, compartilhamento ser feito anonimizado, né? Então, é procurar anonimização. Fora isso, a gente vai seguir o trâmite previsto para os comitês de ética em pesquisa mesmo. Que é as autorizações, a assinatura dos termos, a verificação também se aquele dado foi coletado dentro do contexto da legitimidade, nas hipóteses legais estabelecidas, e se a utilização está seguindo o contexto do comitê de ética. Fora isso, eu ainda desconheço, na verdade tem um manual interessante que você pode consultar, que é o manual da Fundação Getúlio Vargas, que eles fizeram um manual só sobre questão de pesquisa e LGPD, com protocolo sobre essa prática. Eu acho que é um manual interessante de ser conhecido para conhecer boas práticas, outras práticas sobre a temática. Eu recomendo para você consultar, caso você não tenha, você me manda um e-mail, me chame em alguma rede social, você fala com a Débora, eu mando esse manual para você, se você não encontrar, que é exclusivo sobre pesquisa e LGPD. Tá ok, muito obrigado, tá? Nada. Obrigada. Agora, Débora Lippe, seguindo a sequência aí da fila. Obrigada, Débora. Maria Luísa, vou te colocar uma situação concreta, tá? Hoje eu sou do NIT, né? E a gente tem nas relações contratuais uma questão, orientações da CGU. As orientações aquelas de documentos, né? Que tem que instruir o processo. E a gente está se deparando com o seguinte: dentre essas documentações, a gente solicita documentos pessoais daqueles diretores que irão assinar os contratos. Documentos pessoais e endereços, tá? E eles vêm questionando a questão da Lei Geral de Proteção de Dados e não querendo nos informar. Até que ponto a gente vai trabalhar com isso, as questões de orientações da CGU, de instrumentos contratuais, e esses, né, diretores de empresas, né, nessa relação contratual, que apresenta a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, de não fornecer esses dados. Como é que está sendo tratada essa questão? Boa pergunta, Débora. Essa é uma das questões que tem trazido algum conflito dentro da administração pública, porque são casos em que há contratação com a administração pública. Existe uma corrente que defende que quem está contratando com a administração pública não teria, né, esse direito de ter todos os seus dados pessoais resguardados para fins de controle social. No entanto, essa não tem sido a corrente prevalente. Na verdade, o que está se buscando é um meio termo entre a transparência e a proteção de dados. No caso de instrução contratual, a gente já tem notícia de alguns pareceres da AGU
indicando para necessária ocultação do CPF e endereço no momento da transparência. Então, vocês provavelmente, né, usam processo eletrônico, então, dentro do contexto do processo, você não tem outra opção, a não ser que você tenha essa, eu acho que não, vocês usam SEI, então vocês também não têm ainda a hipótese de ocultação parcial, não tem outro jeito senão a classificação, a restrição de acesso daquele documento, então ele não vai ser ostensivo, ele vai ser de acesso restrito. E no caso de publicação no site, quando se faz obrigatório, que a gente tem uma série de legislações que obriga, é o tarjamento daquela informação. Mas ele precisa ser corretamente identificado. Então, a gente tem que pegar um documento de identificação mínimo, né? Um nome, um CPF, né? O endereço para aquela formulação correta das partes envolvidas no contrato. No tratamento nosso da administração pública, no contexto do processo eletrônico, se não tivermos instrumentos mais avançados, o que a gente faz é dar caráter restrito no documento, né? Muitos já têm a consulta pública, então isso é essencial sob pena de qualquer pessoa ter acesso. E na transparência ativa em publicação de site, a gente faz o tarjamento. E aí o documento originariamente virtual fica preservado. Sim, a gente já usa o sistema SEI, ele se torna, no caso, sigilo, né, restrito, mas no envio é que eles estão tendo restrição de encaminhar. E aí a gente faz o quê? Pode se limitar, então, a questão previstos os documentos, por exemplo, no contrato e abre mão, por exemplo, do envio, entende? Ele não, o que vai acontecer, você vai falar com ele, olha, eu estou coletando seu dado, mas com um fundamento legal para fixação do contrato. Se você não conseguir, se você não for me enviar o dado que eu preciso, não tem como fechar o acordo, né? Ele pode talvez ele esteja se negando, eu acredito, a cópia, né? Cópia da identidade, alguma coisa assim. Mas eu acho que pode ser informado, deve ser informado para ele o fundamento e a forma de guarda de toda aquela documentação. Eu preciso para fins de instrução legal. Se eu não tiver isso, eu estou descumprindo a lei. Isso não significa que vai ter um mau tratamento das suas informações, né, contratante? Nós vamos preservar. Mas eu tenho um fundamento legal que me exige a coleta. No caso, eu acho que uma boa solução é a gente apresentar as boas práticas de tratamento dos dados e como eles vão ser resguardados. Eu acho que é por esse caminho, né? Então, sim. Tá bom, Maria Luísa, obrigada. Nada. Maria, agora sou eu aqui que levantei a mão, então, na sequência. Lembrando aí, se alguém quiser fazer pergunta, pode tanto levantar a mão ou pode colocar lá no chat também. A questão é a seguinte, a gente tem na própria universidade, né, na UFJF, alguns órgãos que trabalham com essas áreas que estão aí coletando dados, né, para questões fins contratuais ou de outros tipos. E aí, a instrução é sempre a gente criar um manual, né, um regramento legal da universidade como um todo, que preveja todos os casos no genérico, ou a gente precisaria colocar nesse manual o caso geral da universidade, né, como controladora, e definir cada operador, né, que eu acho que o CRIT seria um operador, não sei, essa até a outra pergunta. Se na relação, por exemplo, o CRIT, né, exemplo das perguntas que a Débora Lippe fez aí para você, a gente tem essas relações contratuais, esse é um dos exemplos em que a gente coleta dados de usuários. E aí, então, se a gente teria que ter no manual da universidade os diferentes operadores, aí levando em consideração, acho que o slide que você colocou aí, que era a questão do contrato, que você levantou os diferentes tipos de coletas que podem acontecer e casos em que a gente precisa prever no manual. Então, a questão é essa e essa relação mesmo do operador. Pegando o exemplo da universidade, nas quatro tipificações que tem lá, né, de personalidades, a universidade seria o controlador, cada órgão que tramita com alguma coleta ou processamento de dados seria o operador, e aqueles outros dois seria o que mais para a gente poder entender. Seria isso, obrigada. Obrigada pela sua pergunta, Débora, ela é muito importante, ela tem causado alguma celeuma. Não obstante possa haver alguma discordância, tem mesmo, mas tem se entendido que tanto na relação de vínculo de trabalho, como na nossa estatutária, nós não somos operadores, nós somos a própria extensão do controlador, mas não com a responsabilidade dele, né? A gente está no exercício das nossas funções e executando os trabalhos.
a gente não teria uma independência para ser caracterizado como controlador, que recebe um contexto lá de determinações por parte do operador, recebe um contexto de informações por parte do controlador e passa a executar aquilo como uma prestação de serviços delineada por uma situação de contrato diferente. O caso do servidor público, assim como o caso do CLT, né, da pessoa que tem vínculo de trabalho com uma empresa, não tem sido considerado como uma situação de operador, e sim de um executor dentro do contexto do controlador propriamente dito. Né? Isso tem repercussões sobre o viés da responsabilização. Na verdade, a gente está ali, a gente está agindo de acordo com as normativas daquele controlador nosso, da nossa instituição, né, mantenedora, e, na verdade, quem está respondendo sobre o contexto total dos dados é a instituição, e não propriamente o servidor ou o trabalhador, né? Mas isso ainda tem um pouco de divergência, ainda aparece alguma coisa sobre essa temática, mas pelo que tem se visto, até a NPD editou, né, um manualzinho sobre controlador, operador, quem figura numa situação, quem figura na outra. Tem se entendido que nós e os trabalhadores com vínculo CLT, nós não estamos na situação de operadores, simplesmente somos uma longa mano do controlador ali na execução da atividade pública. Aí, sobre o outro trecho, né? A universidade vai, certamente, se não... Eu vi que fez até uma pesquisa, né, a universidade, sobre a questão da aplicação da LGPD, vai estabelecer suas políticas e programas, mas é essencial que cada setor saiba exatamente o que faz em termos de tratamento e com fundamento em quê. Que a gente tem, por exemplo, no contexto da assistência estudantil, uma série de políticas públicas sendo executadas. O CRIT executa políticas públicas de inovação, de políticas públicas relacionadas à prestação de serviço tecnológico e outros. Então, na verdade, é essencial que cada segmento, cada setorzinho conheça exatamente que tratamento de dados que faz e sob que base. Porque se você não, vai ser muito complicado você ter um normativo que detalhe tudo isso. Cada atividade, cada segmento vai ter que saber o que está contemplando sua atividade. E, pelo menos eu entendo que nas nossas estruturas, que são muito grandes e que fazem muita coisa, que tem muita legislação envolvida, difícil que tenha uma coisa global. Vai ter as normas, orientações maiores, os programas, as políticas, mas é essencial que cada um identifique isso. E aí, já até pensando num contexto de governo digital, né? À medida que a gente vai identificando também nossas prestações de serviço, principalmente com vistas aí a prestar serviços públicos no modelo virtual, você vai ter que identificar certinho naquelas informações da prestação de serviço qual o fundamento da coleta e como é feito o tratamento. Então, eu penso, pelo menos lá no Instituto a gente está caminhando para isso, de cada segmento, cada setor identificar exatamente que tratamentos faz, de que forma faz, e a gente identificar as bases legais, embora a gente já tenha uma política pública macro estabelecida. E aí, sim, aí cada órgão e unidade vai fazer referência a essa política institucional, colocando a sua base e o seu processo, como que está processando os dados que foram coletados. Eu entendo que sim, Débora. Perfeito. E aí, uma forma de ela dar publicidade a isso seria, por exemplo, no site do CRIT, no site da DRI, cada órgão e unidade, então, colocar lá o seu manual que está alinhado com a política da universidade. Eu entendo que sim. Beleza, obrigada. Seguindo aqui a fila, a Cacilene Machado. Pode ligar o áudio aí. Olá, boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida é do ponto do usuário, né? Considerando que a gente, né, tem os dados aí em diversas instituições, nas redes sociais, nas instituições públicas, né, como servidora do FJF, cadastros bancários, e lojas diversas que a gente vai fazer uma compra via internet. Então, assim, como usuário, né, do sistema digital, como que a gente fica sabendo que as empresas, né, compartilharam nossos dados, divulgaram os nossos dados? Como que a gente pode estar acompanhando isso para ver que essas empresas estão respeitando essa lei de proteção dos dados? E se por acaso acontecer, como que a gente sabe qual instituição? Por exemplo, às vezes eu recebo e-mail ou até mensagens de alguma empresa, de alguma corporação, que eu nunca acessei, nunca passei nenhum dado para ela. Então, eu tenho certeza que ela recebeu meu dado de alguém que teve os meus dados ali
em algum momento. Como que a gente fica sabendo, como a gente acompanha isso? Obrigada, Cassilene, sua pergunta é muito importante. Começando de trás para frente, né? Infelizmente, a gente teve realmente um contexto de vazamento de dados, né? Então, eventualmente, desse listo surgiram uma série de golpes e abordagens, né? Tem essa questão, então, às vezes, né, não foi propriamente da vontade de quem coletou seus dados que ocorreu isso. Mas vamos lá agora as hipóteses de conhecer, né? O natural, o que deveria ser feito é que todas as sociedades empresárias e as entidades públicas comecem a colocar em processo de transparência, né, como que você faz contatos com elas e fica sabendo em que hipóteses elas coletam dados, de que forma elas tratam. Isso é uma questão. Agora, também você pode, né, enquanto o cidadão titular, né, fazer contato com qualquer uma dessas entidades públicas ou privadas. E aí, se ele não tiver um canal específico, alguns já estão estabelecendo um canal específico, você vai entrar pelo meio do saque mesmo, pelo atendimento ao cidadão, e é direito seu questionar, você tem dados sobre mim? Assim, genericamente. E aí descobrir se ele tem ou não tem algum tipo de dado sobre você, e ele tem que te fornecer e dizer que dados são esses e a forma de tratamento. Então, dentro daquele contexto dos direitos estabelecidos, já é possível entrar em contato com qualquer ente questionando, você tem dados sobre mim? Que dados são esses que você tem sobre mim? Por canais específicos, se existirem, ou não. No nosso caso, digamos, instituições federais, que a gente tem, o uso do Fala BR é um bom instrumento, porque o Fala BR fica tudo registrado no sistema, né? Você tem prazo de resposta, todo um contexto de acompanhamento que é interessante. Mas já é possível fazer esse contato. E também vamos acompanhando ações da NPD, né, que vai começar também com o processo de fiscalização, de orientação, e aí a gente vai vendo as corporações se alinharem. Claro que grandes corporações já se alinharam, já estão bem evoluídas no processo. Infelizmente, a grande maioria das sociedades empresárias não é de grandes corporações e essas realmente estão com muita dificuldade de se alinharem à legislação. Mas é importante também que o cidadão faça essa pressão para que eles encontrem esse caminho de compliance com a legislação. Respondido, Cassilene? Sim, em parte sim. Na verdade, ainda existe, né, uma grande dificuldade, tanto por nós usuários, de fazer esse acompanhamento, igual eu estou falando, posso me e-mail, mas considerando que são vários cadastros que a gente tem hoje em dia, né, até fica até difícil para a gente estar fazendo isso. Não é impossível, claro, né, para quem precisar, mas até mesmo das empresas, né? Quando que elas vão estar passando alguma informação, como a gente vai conseguir saber isso, né? Quem passou, quais dados foram passados, né? Ou se foi um ataque de hack, por exemplo. Então, assim, é bem complicado ainda. Nessas hipóteses genéricas também, você sempre pode denunciar, tá? A pessoa tem um canal da NPD para denúncias, né? Sobre o vazamento do fim do mundo foi denúncia, então você pode também denunciar algum tipo de abordagem estranha. Mas, por exemplo, pelo menos eu recebi nos últimos tempos uma série de e-mails de empresas, né? Nubank, vou citar aqui as que eu tenho em cadastro, por exemplo, eu sou assinante do Jota, até de livrarias que tem o meu contato online, me mandaram uma série de e-mails com a política deles de privacidade, como é que são tratados os dados, os meios de contato. Não sei se vocês também receberam, mas eu recebi de uma enormidade de locais que têm os meus dados, essas políticas, né? Como é que eles estavam implantando as políticas e já cumprindo esse contexto de alinhamento. Não obstante, gente, existe a NPD, o Ministério Público também é um órgão passível de ser acionado. Dentro de relações de consumo, a Senacom, o PROCON, né? A Senacom recebeu, por meio da plataforma consumidor.gov.br, 47 mil denúncias sobre má utilização de dados por parte de empresas. Então, assim, também tem esses canais de denúncia, caso você tenha alguma desconfiança ou não receba as informações,
você pode acionar as agências reguladoras, a Anatel, a ANEEL, todas elas também são capazes de dar andamento a esse tipo de situação. Ok, obrigada. E parabéns aí pela apresentação, excelente. Obrigada. Próxima aqui é a Ana Carolina Vidon, que é do CRIT também. Oi, Ana. Boa tarde, Maria Luísa, tudo bom? Tudo e com você? Tudo bom. Aqui, Maria Luísa, voltando aí a questão que a Débora ali colocou, um pouquinho da questão das duas Déboras colocaram aqui antes também. Que a gente tem, né, sofrido um pouco na pele a questão dos contratos, né, com as empresas e essa questão da legislação de proteção de dados. Como a Débora falou, a AGU, ela solicita, né, uns documentos, tem um checklist que ela passa, que a gente deveria ali informar e instruir o processo. Mas ela também relata que, mediante justificativa, é possível ter ausência de algum daqueles documentos. Como que eu tenho entendido que a gente tem atuado? Se eu tenho, por exemplo, um contrato social, onde o sócio que vai assinar, né, o sócio gerente, está assinando o contrato, e nesse contrato social vem a qualificação dele, eu não vejo tanta necessidade de solicitar que ele me envie o CPF e a identidade escaneada para eu colocar dentro do processo, porque eu tenho já um documento com os dados dele. E a questão do endereço, que eu acho que é onde eles mais se sentem invadidos, né, que é um comprovante de residência, eu tenho também justificado em cima da questão do endereço profissional, colocando endereço profissional nos contratos. Então, eu tenho resolvido dessa forma, por enquanto, porque os pareceres que a gente tem da AGU são anteriores também, né? Quando eles fizeram a análise do marco legal da inovação, foi anterior à publicação da Lei de Proteção de Dados. E a gente está atuando assim, por enquanto, mas um pouco assim, com receio ainda. Mas eu acho que talvez seja um caminho certo para percorrer, para que não haja essa incompatibilidade entre o setor privado e o público. E quanto às cláusulas, né, de proteção de dados, hoje a gente tem uma cláusula inserida dentro do contrato. Mas pelo que, né, você falou, né, até falou com a Débora, talvez seja melhor a gente ter um documento à parte, como eu vejo que algumas empresas estão já nos encaminhando também com a política de proteção de dados. E aí a gente já teria um documento à parte mais abrangente, em que a gente esclareceria melhor o uso desses dados. Talvez esse seja realmente o caminho, né, para a gente seguir ali, não mais com uma cláusula inserida dentro do contrato em si. Eu tenho visto os dois jeitos, né, Ana Carolina? Eu fiz uma inscrição de um curso que, além dos detalhes da inscrição, depois vi um termo de tratamento de dados, que explicava toda a política, né? Não obstante se possa ter a cláusula, nós, como administração pública, de uma forma mais ampla, a gente vai ter que expor, no meu entendimento, né, Ana Carolina, de uma forma geral, como os bases de tratamento e as formas que se dão esses tratamentos. E isso, de uma forma mais ampla, vai ter que existir, né? Não obstante, você também possa inserir alguma cláusula específica dentro do contrato. E eu acredito que a própria AGU deve fazer alguma adaptação também dos modelos contratuais, prevendo de alguma forma isso, né? Até diante de algum tipo de responsabilidade que a gente tenha de impulsionar os contratantes no que diz respeito ao tratamento de dados que eles recebam da gente também. E eu gostei dessas saídas aí. O problema que eu acho que está sendo, às vezes, no modelo virtual é confirmar que aquele número fornecido de documento é realmente o número, né? Se a gente está diante da informação correta. Se sem verificar a documentação efetiva, você encontra um outro meio de confirmar essa informação, talvez você não precise receber o documento escaneado. Aí, realmente, vai dessa segurança que pode ou não existir. O endereço profissional, acho que é uma saída excelente. Isso. Aí, assim, porque quando ele está qualificado no contrato social, né, registrado na junta comercial, tem o registro da junta, então é um documento público que me dá, válido, segurança. que me dá segurança quanto aos dados ali expostos. Aí vai ter que ser caso a caso mesmo, mas por enquanto estou resolvendo assim. Mas aí você acha que... Eu acho que você acertou em cheio. Você já tem um respaldo, né?
Uhum. Então tá bom. Obrigada, Maria Luísa. Bom, queria perguntar aqui se tem alguém que tem mais alguma pergunta, algum ponto. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Não, acho que então é isso. Queria agradecer novamente a Maria Luísa. A Ellen levantou a mão aqui agora. Espera aí um pouquinho. Então, Ellen, pode fazer a sua pergunta e aí a gente encerra aqui a sessão de perguntas, viu? Aí qualquer outra questão, aí pode entrar em contato direto com a Maria Luísa, com a gente aqui do CRIT. Então, vamos lá, Ellen, pode fazer a sua pergunta. Obrigada. Aos 45 do segundo tempo, né? Bom que deu tempo. Maria, ótimo. Maria, obrigada. E a minha pergunta é a seguinte: o e-mail, ele é sempre dado pessoal ou depende do contexto? Porque a gente trabalha com e-mail o dia inteiro, o tempo todo. E até, assim, alguns servidores na universidade utilizam o e-mail pessoal, que é até o meu caso, né? Ao invés de usar o institucional. Então, muitas vezes nós inserimos documentos no SEI que consta o e-mail das pessoas. E aí, principalmente quando consta um e-mail pessoal, eu fico bem receosa e classifico ele como sigiloso por causa do e-mail pessoal daquele servidor, daquela pessoa. Então, porque a gente ainda, né, tá conhecendo, tá aprendendo sobre a aplicação da lei. Então, como que fica? O e-mail, ele é sempre um dado pessoal ou depende do contexto, assim? Porque no meu entendimento leigo, digamos assim, eu penso que o institucional não seria, né? Porque nós somos servidores públicos e tal. Mas como é que fica essa questão do e-mail, assim? Você pode esclarecer para a gente um pouquinho? Obrigada, Ellen. Pergunta, assim, muito recorrente, que realmente gera muita dúvida. Então, o e-mail é um dado pessoal, né? Identifica, de pessoa natural identificada ou identificável. Assim, e aí tem situações mesmo. O e-mail pessoal, assim, lato sensu falando, um e-mail de um estudante que não é o e-mail @ FJF, @ IFStudantMG, sim, um e-mail que eu crio lá, um Gmail, um Hotmail, um Yahoo, esses outros provedores, né? A gente trata como um dado pessoal a ser ocultado. Se a gente está diante de uma situação que não houve um consentimento para aquilo, né? A gente costuma tratar isso como um dado pessoal a ser ocultado do contexto da divulgação pública. Então, a situação então dos e-mails fornecidos, que são de outros tipos de fornecedores de operadores. Agora, o e-mail institucional, né, que é aquele fornecido pela nossa instituição, nossa organização. Aí tem um pouco de polêmica, né? Inclusive dentro da própria Controladoria Geral da União, no âmbito de julgamento de recursos da LAI, da Lei de Acesso à Informação, isso tem vários tipos de manifestação. Eu, particularmente, me filio à corrente que entende que o e-mail profissional, o e-mail fornecido pela instituição, é instrumento de trabalho, portanto, ele não tem esse caráter de dado pessoal a ser ocultado. Eu entendo que ele poderia sim aparecer, ser um instrumento de trabalho, e aí a gente lembra aqui lá da decisão do Supremo, quando julgou a abertura dos salários dos servidores, em que colocou para a gente que os servidores, pela natureza da atividade, por serem custeados pelo serviço, por dinheiro público, e dentro daquilo que diz respeito ao trabalho, ou seja, não aqui excluídas as situações individuais que não estão relacionadas diretamente com a prestação do serviço que a gente faz, você teria uma privacidade relativa, no sentido de que você teria informações que normalmente seriam de caráter pessoal e mantidas no âmbito da privacidade, ocultadas para quaisquer outras pessoas. No caso do servidor público, acaba sendo de conhecimento público, como o próprio salário. Mas tem pareceres da CGU que discordam do contexto desse caráter público do e-mail do servidor. No entanto, também esses pareceres eles foram dados num contexto mais complicado que envolve segurança da informação,
que eram casos de pessoas solicitando listas completas dos e-mails dos servidores da organização, que, de certa forma, oferece um risco para a própria instituição, porque com a lista de e-mails você passa a ter envio de phishing, por exemplo, você passa a ter uma turbação do trabalho quando da utilização massiva de envio de propaganda, de política, para os e-mails que são utilizados para o trabalho, e acabam criando uma perturbação. Aí, nesse tipo de contexto, eles falaram assim, a lista de e-mails ela não é passível de ser fornecida, não é um dado público. Mas existe também a outra situação de considerar que individualmente vistos, né, o e-mail seria um instrumento de trabalho e seria passível de ser fornecido. E aí a gente fica um pouco nessa situação. Na nossa instituição, a gente adota a proteção do conjunto de e-mails, então lista de e-mails a gente não fornece, a gente tem um serviço, se alguém quiser enviar um e-mail para todo mundo, tem como? Tem. Vai passar por uma análise lá de conteúdo e aquilo é enviado para todos por meio de um e-mail institucional que envia para todo mundo. Agora, individualmente considerados, eu acho complicado de negar, porque eu acho que é um instrumento de trabalho. Mas tem situações e situações, né? Nos processos eletrônicos, eles acabam aparecendo. Aí a gente sempre pede para o pessoal, usa o e-mail setorial, né? E quando existe ali um e-mail de pessoa física que não é institucional, a gente costuma ocultar. Então, essa é uma situação que ainda gera um pouquinho de conflito. A gente tem tratado dessa forma que eu tô te narrando aqui em relação a essa questão dos e-mails, né? E aí já fico alerta de evitar de utilizar, nós servidores, utilizar e-mail que não seja institucional no trânsito da documentação institucional, né? Porque também tiveram decisões aí, gente, no âmbito da Controladoria Geral da União, de solicitações de e-mails que transitaram no e-mail institucional, e aí decisões favoráveis sobre ir lá acessar o e-mail da pessoa institucional e buscar essas informações que são públicas, tentar manter as informações públicas nos meios públicos, ou seja, sistemas, e-mails institucionais, para você não ter aí uma situação de invasão da privacidade, alguma coisa assim mais complicada. Muito bom. Maria Luísa, vários elogios aqui da palestra, de fato foi muito boa, a gente conseguiu aprender muito, e também aqui com esse momento de tirar dúvidas, né, como é algo novo, e estamos formatando a nossa, não só da universidade, mas também pensando, né, nos órgãos, né, no CRIT, enfim, então acho que vai nos ajudar muitíssimo. Queria pedir só para a gente poder tirar uma foto aqui coletiva para todo mundo, quem se sentir confortável, né, ligar o vídeo, para eu poder printar aqui na tela. Mas aqui, enquanto o pessoal está aí ligando, eu queria agradecer novamente, Maria Luísa, foi muito enriquecedor, obrigadíssima pelo teu tempo, pelo compartilhamento aqui dos teus conhecimentos, obrigada a todo mundo que está aqui com a gente também, todo mundo da universidade, do IF e outras pessoas de fora, lembrando que aquelas pessoas que não colocaram aqui e-mail, não fizeram inscrição pelo Simpla, podem entrar em contato com o setor de treinamento, o e-mail do treinamento é treina.crit@ufjf.edu.br. A Clara depois vai colocar aí também no chatzinho o endereço eletrônico, tá? Então, muitíssimo obrigada. A gente continua à disposição do CRIT. Maria Luísa, obrigada demais, viu? Eu que agradeço, Débora, agradeço a cada um de vocês a presença. Eu dei aqui apenas o início da conversa. Para cada uma dessas temáticas existe muita discussão, muita evolução. Acompanhe, nós servidores devemos acompanhar esse processo, porque ele vai fazer parte da nossa vida agora. Com processo eletrônico, com governo digital, isso aí vai ser uma coisa que todos nós devemos conhecer. Então acompanhe, a NPD tem rede social, dá para você curtir lá e ir acompanhando as postagens deles. Acompanhe esse contexto que vai ser importante para a nossa evolução dentro da administração pública. Muito obrigada ao CRIT, muito obrigada, Débora. Vocês são os queridos sempre. Eu tenho muito orgulho de ter vocês aí como meus amigos queridos. Muito obrigada a todos os servidores da UFJF e do Instituto que me prestigiaram aqui hoje, meus colegas também auditores, a toda a comunidade. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada.